Baleado, hein? Meu Deus do céu, olha isso aí. Obrigado, assistente, tá bem, tá? Olha aí, ó. Olha a vida do policial. Levou um tiro na perna. O Rio de Janeiro acordou em estado de choque. Nas comunidades do Complexo do Alemão e da Penha, o som de tiros tomou o lugar do despertador. Helicópteros sobrevoando baixo, blindados nas ruas, escolas fechadas, comércio paralisado e famílias inteiras trancadas dentro de casa. O cenário parece de guerra, e, de certa forma, é. A maior operação policial do ano começou ainda na madrugada, com mais de 1.000 agentes mobilizados. O alvo, as facções que dominam o tráfico e o roubo de cargas na zona norte da cidade. O saldo até agora é assustador, mais de 60 mortos, 80 presos e quase 100 fuzis apreendidos. Mas o número, por si só, não conta a história. O que está acontecendo no Rio é o retrato cru de um país onde o crime desafia o Estado e o Estado responde sem piedade. Segundo a Polícia Civil, a operação foi planejada após uma sequência de ataques contra forças de segurança e ônibus incendiados por criminosos. Em nota, o governo do Estado afirmou que não há recuo quando o crime tenta impor o medo. Só que, na prática, quem mais sente o medo é o morador comum, aquele que acorda cedo para trabalhar e agora tem que se proteger da troca de tiros que não escolheu. O debate volta a ser o mesmo de sempre. Até que ponto uma operação como essa representa justiça, e em que ponto vira desespero institucional? Especialistas em segurança pública já chamam o episódio de síndrome da reação tardia. O Estado passa meses ausente, quando decide agir, entra como se fosse um exército estrangeiro. É o resultado de décadas de descuido, corrupção e omissão. O mais triste é que o Rio já viveu isso dezenas de vezes. As promessas de pacificação, unidade de polícia comunitária e integração social se tornaram palavras gastas. A realidade é que o poder paralelo continua mandando, e, quando o Estado entra, não é para negociar, é para atirar. E o pior, o resto do país assiste como se fosse uma tragédia distante. Mas o que acontece nas favelas do Rio é apenas o sintoma mais visível de uma doença que atinge o Brasil inteiro, o colapso das instituições que deveriam garantir segurança, justiça e igualdade. No próximo bloco, eu vou te mostrar por que essa operação é diferente das anteriores, quem está realmente por trás dela e o que o governo do Estado não está dizendo em público. Antes disso, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala da realidade sem maquiagem e sem rabo preso. Por trás das sirenes, das imagens de confronto e dos números frios divulgados pela polícia, existe um jogo político que poucos percebem. Essa operação gigantesca não nasceu do nada. Foi autorizada diretamente pelo governo do Estado, depois de semanas de tensão entre as forças de segurança e as facções que controlam o tráfico na Zona Norte. A gota d'água, segundo fontes da própria Secretaria de Segurança, foi o ataque coordenado a ônibus e viaturas, uma resposta das organizações criminosas à morte de um dos seus líderes. Só que há algo mais profundo nisso, a pressão política. Com as eleições municipais se aproximando, a segurança pública voltou ao centro do debate. O governo precisava dar uma resposta, mostrar força, autoridade e ação. E nada chama mais atenção do que uma mega operação no Rio de Janeiro, com helicópteros, blindados e manchetes de impacto. Mas essa resposta, por mais cinematográfica que pareça, tem um custo altíssimo. Não só em vidas humanas, mas também em credibilidade institucional. Nos bastidores, a operação dividiu opiniões dentro da própria polícia. Parte dos agentes defende que era necessária uma resposta dura, argumentando que o Estado não pode parecer fraco. Outros, porém, reconhecem que o planejamento foi apressado e que entrar em comunidades densamente povoadas, durante o dia, é praticamente garantir vítimas civis. E é justamente esse o ponto que a maioria dos políticos prefere não discutir, as vidas que ficam pelo caminho. Enquanto o governo exibe fuzis apreendidos e fala em grande vitória, as famílias nas favelas vivem o luto. Em um único dia, dezenas de casas foram atingidas, escolas ficaram fechadas e moradores relatam que não conseguem sair nem para comprar pão. A operação pode ter enfraquecido o crime, mas também reacendeu o trauma de quem vive há décadas entre dois fogos, o do tráfico e o do Estado. E aqui entra o fator que ninguém comenta, a guerra no Rio é também uma vitrine. Toda grande operação serve como teste político para medir popularidade. Se a ação for bem recebida pela opinião pública, ela vira modelo. E isso preocupa especialistas, porque cria um ciclo perigoso. Quanto mais o povo aplaude o barulho dos helicópteros, mais os governos se sentem autorizados a repetir a receita. O problema é que cada operação deixa cicatrizes mais profundas, e a sensação de insegurança volta dias depois. O Estado vence uma batalha, mas continua perdendo a guerra. E a população, exausta, se pergunta, quantas operações serão necessárias para mudar o que realmente importa, educação, emprego e presença social? No próximo bloco, eu vou te mostrar por que essa operação marca um novo tipo de conflito, não só contra o crime, mas entre as próprias forças do Estado. Antes disso, deixa o like e comenta aqui, você acha que o governo está mostrando força ou apenas mascarando o caos? O que está acontecendo no Rio de Janeiro vai além de uma operação policial, é o retrato de um Estado que há muito tempo perdeu o controle sobre si mesmo. Quando o poder público precisa usar helicópteros e tanques para entrar em território brasileiro, é porque já não tem autoridade, tem medo. E quando o Estado teme o próprio povo, algo se quebrou no coração da República.
A operação no Complexo do Alemão e na Penha mostrou uma realidade que o resto do país prefere ignorar. Existem lugares onde a Constituição não chega. Lá, a lei é outra. Quem dita as regras são as facções, e, em resposta, o Estado entra como um invasor armado. O problema é que, nessa guerra, não há vencedores. O tráfico perde soldados, o Estado perde legitimidade e o povo perde a esperança. Dentro das próprias forças de segurança, o clima é de tensão. Policiais da ponta reclamam que são mandados para operações cada vez mais arriscadas, sem planejamento e com ordens que mudam conforme o noticiário. Já os comandantes tentam equilibrar a pressão política com a realidade das ruas. Ninguém quer ser o rosto da tragédia, mas todos sabem que, no final, alguém vai pagar o preço, e quase nunca é quem deu a ordem. E não é coincidência que tudo isso aconteça justamente no momento em que o país vive uma crise institucional. Enquanto o Congresso e o STF brigam por poder em Brasília, o Rio de Janeiro mostra o resultado prático dessa disputa, um Estado sem comando real, onde cada instituição age por conta própria. A polícia responde à política responde ao medo e o povo fica no meio, sem saber em quem confiar. Especialistas em segurança dizem que o problema do Rio é o mesmo do Brasil inteiro, ausência de Estado nas áreas pobres e excesso de força quando o Estado decide aparecer. É o que chamam de presença seletiva, o governo some quando é hora de investir e aparece quando é hora de atirar. O ciclo é sempre o mesmo: abandono, desespero, repressão. O que impressiona é como o discurso oficial se repete. O governo fala em restaurar a ordem, mas o que se vê nas ruas é um retrato de desordem institucional. O Estado parece lutar contra ele mesmo, de um lado, a polícia tentando impor o medo, do outro, políticas sociais enfraquecidas e promessas esquecidas. A pergunta é: até quando o país vai confundir força com autoridade? No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa operação está sendo usada politicamente, e quem realmente ganha com o caos. Antes disso, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo, porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro é o espelho do que pode acontecer em qualquer lugar do Brasil. Toda vez que o Rio de Janeiro vira notícia por causa de uma operação, o mesmo roteiro se repete. De um lado, as forças de segurança aparecem em coletivas mostrando armas apreendidas, números de mortos e presos. Do outro, o governo fala em vitória contra o crime e reconquista do território. Mas, por trás das câmeras, há algo que pouca gente percebe: cada operação desse tamanho é também uma oportunidade política. E, em Brasília, todo mundo sabe usar o caos a seu favor. Com as eleições municipais chegando, a pauta da segurança pública voltou a ser um dos temas mais sensíveis. Políticos e governadores sabem que a imagem de pulso firme ainda rende votos, principalmente entre quem vive com medo. Mostrar helicópteros, caveirões e números expressivos em rede nacional é uma forma de dizer: o Estado está no controle. Só que esse controle é mais simbólico do que real. As facções continuam ativas, o tráfico se reorganiza, e a vida nas comunidades volta à rotina de medo poucos dias depois. Mas o impacto eleitoral, esse, já foi garantido. Nos bastidores do Palácio Guanabara, o comando político do Estado monitora o noticiário com atenção. Cada coletiva de imprensa, cada declaração pública, é calibrada para reforçar a narrativa de que o governo está agindo. Não importa se a ação foi precipitada, se houve excesso ou se o resultado foi trágico. O que importa é a percepção. E enquanto o povo tenta sobreviver, os estrategistas contam cliques, manchetes e intenções de voto. Essa lógica é cruel, mas real. O caos virou capital político. E a operação, que deveria ser instrumento de justiça, vira palco para a disputa de poder. A guerra contra o crime, que começou nas favelas, se transformou em guerra de versões, de discursos, de propaganda. Enquanto as autoridades disputam narrativa, o morador do Alemão ainda ouve helicópteros à noite e ora para que o tiroteio não recomece. O mais irônico é que, enquanto o governo fala em segurança, o que realmente cresce é o medo. E medo é o combustível perfeito para quem quer controlar a opinião pública. Um povo com medo aceita tudo, inclusive o abuso. Aceita operações sem planejamento, aceita a falta de transparência, aceita viver sob tensão. O medo cala, o medo justifica, o medo elege. E, no fim, o Rio de Janeiro volta a ser usado como laboratório político. Tudo que funciona aqui, se repete em outros estados. O padrão é o mesmo: o governo gera o problema, vende o caos e depois se apresenta como o herói que vem resolver o que ele mesmo deixou apodrecer. No próximo e último bloco, eu vou te mostrar o que realmente está em jogo, e por que essa operação no Rio pode ser o sinal mais claro de que o Brasil entrou numa nova fase da sua história política. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o desfecho dessa história é mais importante do que parece. O que aconteceu no Rio de Janeiro não é apenas uma operação policial. É um sinal. Um alerta sobre o tipo de país que estamos nos tornando. Porque quando o Estado precisa agir como um exército para se fazer respeitar dentro do próprio território, é sinal de que perdeu o controle há muito tempo. E quando o povo se acostuma a ver helicópteros, tiros e corpos na televisão sem mais se espantar, é porque a barbárie já foi normalizada. O Brasil vive um momento perigoso. O crime se fortalece nas brechas da política, e a política se aproveita do medo gerado pelo crime. É um ciclo vicioso. O tráfico desafia o Estado reage com violência, o povo aplaude por desespero e os políticos transformam tudo isso em discurso de campanha.
E enquanto o Rio sangra, Brasília lucra com a narrativa da segurança em ação. Essa operação revelou algo que vai muito além da segurança pública. Mostrou o quanto as instituições estão fragmentadas. Polícia, governo, justiça e até a própria opinião pública parecem agir cada uma por conta própria. Ninguém confia em ninguém. E um país onde a confiança desaparece é um país que não precisa de inimigos, ele se destrói sozinho. O mais grave é que a Guerra do Rio é apenas o espelho da Guerra Nacional. De um lado, o poder político tenta controlar as leis, dobrar a Constituição e reinterpretar a moral conforme o interesse do dia. Do outro, o poder armado tenta impor respeito à força. E no meio, o povo, que paga imposto, assiste tudo e tenta sobreviver. O Brasil está dividido entre a violência das armas e a violência da política. Há quem veja nessa operação um ato de coragem. Outros veem desespero. Mas talvez o mais correto seja enxergar o que ela realmente é: um grito. Um grito de um Estado que perdeu o rumo, de uma sociedade que cansou de promessas, e de um povo que já não sabe se o perigo vem do morro ou do palácio. E quando o medo se torna regra, a liberdade vira exceção. No fim das contas, o que aconteceu no Rio é o retrato de um país inteiro pedindo socorro. E o mais triste é perceber que, em vez de diálogo, o que se ouve de volta são mais tiros, mais discursos e mais promessas. O verdadeiro inimigo não está apenas nas ruas, está na omissão de quem poderia mudar o sistema, mas escolhe lucrar com o caos. Se você chegou até aqui, é porque ainda acredita que o Brasil pode ser consertado. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que essa operação foi um ato de justiça ou mais um sintoma do colapso do Estado? Sua opinião é o que mantém esse debate vivo, e é dela que vem a força para mudar o país.